Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como representarem na legenda o percentual baseado na área e na extensão da categoria na legenda, ou seja, eu pegar uma categoria que eu estou usando para classificar o meu conjunto de dados, por exemplo, se o rio é permanente ou intermitente, e a partir dessa extensão ou da área que essa categoria ocupe, eu represento esse percentual também na legenda. Antes de passarmos aqui para o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês já curtam esse vídeo, que vocês verifiquem o sininho, se vocês estão ativados para poder receber as atualizações, e que vocês assistam esse vídeo até o final, que vai ser bastante instrutivo, bastante legal para vocês. Bom, qual foi o objetivo aqui desse material, desse vídeo? Muitas vezes nós precisamos representar na nossa legenda qual que é o percentual que dada categoria representa no nosso conjunto de dados. Vamos supor, eu quero representar das minhas unidades de conservação quantas são de uso sustentável e quantas são de proteção integral. E isso, quando eu represento só a soma da área, isso não dá uma leitura de vezes tão direta quanto o percentual. Quando o percentual traz bem essa leitura do quanto que eu tenho ali de cada um. Então, nesse sentido, a gente construiu essa solução. Qual que é o conceito geral disso? Para a gente trazer essa questão do percentual, a gente precisa que isso esteja... a legenda ela só representa o que está expresso na tabela de atributos. Como o percentual não é um dado que está expresso diretamente no tabela de atributos, a gente precisa implementar essa informação. Ela não está pronta no QGIS, ela não é automática. É automática no sentido de que já está pronta. A gente precisa fazer um certo tratamento. Então, qual que vai ser a nossa abordagem? A gente vai criar um campo novo, contendo as informações que a gente deseja representar na legenda. Ou seja, quando eu crio um campo novo, eu passo a ter na minha tabela de atributos aquela informação que eu desejo trazer para dentro da legenda, que vai ser a categoria, a área e o percentual. E aí, das várias formas que eu posso arranjar essa informação. Então, para calcular um campo novo, eu tenho que clicar naquele símbolo do ábaco ali, que é a calculadora de campo, selecionar a opção criar um arquivo novo, aí ele pode ser virtual ou não, dar um nome a ele. Eu vou precisar escolher o tipo texto para essa solução e utilizar a fórmula que a gente vai tratar aqui nos slides seguintes. Observar sempre a prévia de saída que eu tenho aqui, tá vendo? Observem aqui, eu estou trabalhando com zoneamento do novo plano diretor de Belo Horizonte, foi aprovado em 2019. Então eu tenho aqui um dado zoneamento, eu já representei aqui a área e representei o percentual a partir desse tutorial aqui. Bom, aqui explicar um pouquinho como a gente construiu essa fórmula. Eu usei o campo sigla tipo zoneamento, que era o campo da minha tabela que representava o tipo zoneamento. Então essa primeira fórmula que eu estou colocando aí para vocês, ela é para calcular somente a área da categoria arredondada para duas casas decimais. Então eu usei três funções aí dentro. A primeira foi o collect, para eu poder reunir as geometrias. Então eu estou reunindo as geometrias, por isso que é o collect. A gente lê essa fórmula do meio para fora. Collect, geometry, sigla zoneamento, a partir desse campo, é como se eu estivesse fazendo um dissolve. A área, para eu poder calcular a área, em cima dessa geometria aqui, que eu agreguei. E o round para eu arredondar para duas casas decimais. Para eu gerar a área total da camada, eu usei uma expressão bastante parecida com collect, só que eu usei o @layer, ou seja, eu estou usando a camada inteira para calcular essa área. E aí, para calcular o percentual, o que eu fiz foi dividir a primeira pela segunda, ou seja, eu peguei a área de cada categoria e dividi pela área total da camada, multipliquei por 100 para poder chegar ao percentual e arredondei também para duas casas decimais. E aqui a proposta completa, em que eu trago o nome do zoneamento, uso essas duas barras em pé
para poder fazer a concatenação. Coloca um texto aqui com um colchete, e aí você pode escolher como você quiser fazer, isso aí fica à vontade. Com a expressão área, com 2 pontos, e fechei o colchete, dei um espacinho e fechei o colchete. Criei uma outra concatenação, coloquei aqui essa fórmula em que eu calculei a área da categoria, e depois fiz uma nova concatenação, fechei o colchete, uma nova concatenação, e coloquei o percentual, fiz uma nova concatenação e coloquei o símbolo de percentual. Com essa configuração de fórmula, eu chego a esse resultado. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o nome do zoneamento, a sigla do zoneamento, a área que ele ocupa, nesse caso aqui em metros quadrados, né, conforme a minha especificação do sistema de referência de coordenadas, a área que ele ocupa no município em metros quadrados. Eu poderia ter transformado em quilômetros quadrados, enfim, hectares. Aí vocês vão variando conforme a necessidade de vocês. Poderia ter transformado de um sistema de referência para outro. Tem várias opções aí que depois, se vocês tiverem essas dúvidas específicas, vocês colocam no comentário que a gente vai tratando especificamente. E o percentual aqui entrando entre parênteses. Bom, e aí para extensão, as fórmulas são bem parecidas. O que eu troco, claro, né, no caso eu estou pegando uma feição linear, estou usando os canais, né, os canais hidrográficos, e eu uso o length ao invés de usar o area. Se eu usasse isso aqui para uma geometria de polígono, uma geometria poligonal, o que eu teria aí são os perímetros. Eu teria um percentual dos perímetros dessas áreas, desses polígonos. No caso aqui, como é uma linha, eu tenho das extensões. Então as fórmulas elas são são iguais. Eu só troquei aqui qual que é o operador. Vai ser a área e a comprimento. E aqui troquei, vai ser a área, eu coloquei extensão. E aí chegamos a esse resultado, essa distribuição percentual e de extensão dos canais aqui em Belo Horizonte e Contagem. Aqui essa questão do bônus, se eu quisesse transformar, por exemplo, vamos supor que você está fazendo isso para uma camada que pega o país inteiro e essa camada está em geográfica, ela não está no sistema projetado, ou seja, a área ou a extensão que você calcular por meio do geometry, eles vão ser dados em graus, e aí é uma unidade que não é inteligível, né? Que determinada unidade de conservação, por exemplo, ocupa meio grau. Então você quer isso expresso em metros quadrados, ou em quilômetros quadrados, ou em hectares. Então você pode usar essa função aqui do transform, geometry, colocar o seu EPSG da camada e o EPSG de destino no lugar da geometria. Ou seja, você vai pegar essa geometria já transformada para um novo SRC. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero que esse vídeo ajude vocês aí no dia a dia de vocês e até um próximo vídeo. Obrigado.